Olá, pessoal! Estamos de volta. Chegamos ao 10º Conta Pra Gente. Aê! O assunto de hoje é economia doméstica, um tema muito importante. Vocês sabem que existem cursos de graduação nessa área, como o curso de economia doméstica da Universidade Federal de Viçosa, que por coincidência foi onde eu me formei em jornalismo. Editor, solta umas imagens aí da UFV para todo mundo ver como ela é linda, maravilhosa. Oh, saudade! Economia doméstica na universidade é uma área de estudos da relação entre indivíduos, famílias, comunidades e ambiente. Envolve temas sociais e econômicos, como educação, nutrição, administração. Já no nosso dia a dia, a economia doméstica é uma ferramenta de controle e administração dos nossos recursos. Todo mundo já está cansado de saber a carestia geral que a gente está enfrentando. Tá sobrando o mês e faltando dinheiro. Usar técnicas para entender os gastos supérfluos e os essenciais ajuda a equilibrar o orçamento. Para saber como organizar e diminuir as contas da casa, eu conversei com o professor de contabilidade Paulo Vitor Onesorge. Ele é consultor em finanças pessoais e investimentos financeiros. Aguarda aí, é logo depois da vinheta. Oi, professor, obrigada por participar do programa, é um prazer recebê-lo. Que isso, é uma satisfação enorme pra gente estar aqui contribuindo um pouquinho com esse bate-papo, né, de forma descontraída, com toda essa audiência aqui que nos prestigia. Professor, no início do programa eu citei um pouco da importância da economia doméstica. Explica melhor isso pra gente, por favor, né, no que consiste a economia doméstica. Na verdade, falar em economia doméstica, a gente tem que pensar em educação financeira, né? Educação financeira envolve não a parte da economia doméstica, mas também a parte relacionada à renda, patrimônio e etc. E nesse sentido, nós temos um grande problema no contexto da sociedade brasileira, que a gente não tem o hábito de educação financeira no contexto doméstico. A gente passa a ter isso depois quando atua profissionalmente. Mas a economia doméstica está relacionado ao que você tem de ganho, ao que você tem de despesa, aquilo que você vai consumir, aquilo que você vai gastar no ambiente, no lar, em casa. E a gente tem uma série de exemplos que poderia utilizar para isso, desde o consumo de água, luz, telefone, mas também aquilo que eu tenho como desejo, que eu tenho como satisfação, uma viagem a fazer, um bem próprio que eu quero garantir para a minha sobrevivência. Por que é tão difícil ter em casa o hábito de economia de recursos? Na verdade, o grande desafio é porque nós não temos como hábito a educação financeira desde o momento em que a família é concebida, né? Se nós tivéssemos esse hábito, seria muito mais simples, muito mais fácil, muito mais atraente para as pessoas pensarem no que ganham, naquilo que consomem, naquilo que gastam para manter uma casa, para manter uma família. E como isso não acontece, falar sobre isso muitas vezes traz transtorno, traz briga, traz insatisfação. Então as pessoas preferem não conversar, não executar um planejamento, não pensar naquilo que de fato é importante para que a casa tenha uma saúde financeira. Então, como a gente não tem o hábito de educação financeira, a gente também não tem o hábito de compartilhar essas informações e prefere simplesmente não tratar deste assunto em casa. E como quebrar esse padrão? Como unir a casa toda e buscar a educação financeira, buscar organizar nosso orçamento? Aí, nesse sentido, é muito importante a gente pensar em meta e estabelecer meta. Bom, se a família tem uma meta de adquirir um bem de consumo ou de adquirir um bem que vai fortalecer o patrimônio, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro ou até mesmo fazer uma viagem de forma descontraída. Unir toda a família, né, todo o seio familiar e ter essa meta como um objetivo em comum. Uma vez que eu tenho como objetivo em comum, todos vão buscar com que aquilo aconteça. Então, a partir do momento em que a gente estabelece essa meta, a gente estabelece esse objetivo em comum, as pessoas vão fazer com que aquilo ocorra, porque é um objetivo individual também. Então, nesse sentido, a gente consegue quebrar, trazer isso, tirar essa barreira que a gente acaba criando ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter resultado para que todos depois se sintam satisfeitos. Professor, e você acredita que nós, seres humanos, assim, somos seres que têm essa cultura mesmo do desperdício e por quê? Falar em cultura do desperdício, na verdade, a gente tem que entender o que é desperdício.
Quando a gente consome, por exemplo, um refrigerante em lata e não utiliza daquela lata, reciclando ela, gerando valor para aquilo que hoje vai para o lixo, a gente acaba gerando desperdício, a gente acaba não valorizando aquele produto que nós temos, dando pouco valor para aquele produto que nós temos, enquanto muitas pessoas acabam transformando aquilo em renda. Hoje nós temos pessoas que vivem da coleta desses produtos, a gente tem pessoas que, na verdade, só possuem isso como sendo a sua renda. E se a gente passa, enquanto pessoa, a valorizar e ter aquilo como sendo um novo produto, a gente não tem desperdício. Como superar o desperdício e fazer um uso mais racional, assim, da água, da energia, dos alimentos e do próprio dinheiro? Vamos pensar num banho, né? Um banho que hoje a gente gasta lá 20 minutos, 30 minutos, muitas pessoas... E assim, eu confesso que é muito bom, é relaxante, é prazeroso, enquanto pessoa eu também sinto isso. Mas eu estou ali desperdiçando energia, eu estou desperdiçando água, eu estou inclusive causando um impacto ambiental à natureza. Então, quando isso passa a ter valor, quando a gente começa a dar valor para essas pequenas coisas, isso gera em nós uma cultura e a gente consegue, inclusive, influenciar outras pessoas para que isso não aconteça. Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes, a gente não precisa aqui de criar muitas situações, fazer uma lista de compras quando você vai ao supermercado, não comprar produtos que não são necessários, isso tudo a gente pode trazer, mas não só nisso, né? Contas de consumo, por exemplo, telefonia. Hoje nós temos uma série de planos de telefonia, planos de dados, e quando as operadoras nos oferecem esses planos eles vêm consigo cheio de produtos que nós sequer utilizamos. Numa negociação, buscar fazer com que esses novos produtos sejam excluídos destes pacotes faz com que a economia seja de uma forma tão abrangente que eu consigo ter outros produtos, contratar outros serviços, né? Serviços de streaming que nós utilizamos muito hoje. A gente faz uma assinatura a um custo muito baixinho e quando você vai ver, você nem utiliza daquele serviço. Quando você coloca tudo isso na ponta da caneta, depois faz uma forma organizada de você controlar o seu orçamento, você passa a perceber que, somando isso tudo, o consumo é muito grande. Então, me traz uma economia, quando eu consigo perceber isso, e me traz também a cultura de não desperdiçar um recurso tão precioso que é o dinheiro, que é a renda que a gente tem, e muitas vezes uma renda tão apertada para muitas famílias que mal dá para chegar ao final do mês. E na hora de ir no supermercado, além da famosa lista de compras, tem outras dicas que podemos seguir? Temos sim. A primeira coisa é não se abrilhantar com aquilo que a gente acaba vendo nas propagandas. Outra coisa muito importante é evitar levar criança ao supermercado. Porque muitas vezes um casal que tem um filho pequeno, o filho vai acabar pedindo que os pais comprem aquilo que, claro, eu enquanto pai eu também desejo entregar isso ao meu filho, mas muitas vezes não é necessário para que ele de fato consuma. Outra coisa importante é evitar datas próximas aos pagamentos, né? A gente sabe que muitos trabalhadores acabam recebendo no 5º dia útil e os mercados também conhecem disso. E acaba fazendo com que nesses períodos algumas promoções elas sejam lançadas com produtos que não deveriam ser adquiridos ou não seriam adquiridos se não fossem períodos fora desse chamamento, né, dessas promoções. Professor, e também em relação aos gastos com alimentação, hoje em dia a gente tem muitas opções de delivery, né? Recebemos cupons o tempo inteiro, aquelas promoções tentadoras e que facilitam muito o nosso dia a dia. Tem como contar com o delivery e não extrapolar o orçamento? Na verdade, a gente também não pode ser Caxias ao ponto de pensar que nós não devemos utilizar desses serviços, mas a gente tem que ter um equilíbrio. É óbvio que num dia que eu chego cansado de casa, está chovendo, eu não consegui preparar uma alimentação para para que me consumir ali naquele momento, eu posso sim utilizar de um serviço de delivery. Mas eu não posso deixar cair em tentação o hábito de só consumir com delivery. Porque assim como nós também criamos este hábito durante a pandemia, as operadoras de delivery eles descobriram que é uma forma muito fácil de, oferecendo serviços adicionais, ter uma renda maior. Então, esses cupons que muitas vezes nós também compramos e às vezes nem consumimos, também é um vilão enorme para o orçamento familiar. Professor, vamos supor, eu já consegui reorganizar muita coisa dentro de casa, cortar algumas contas, mas o dinheiro parece que não está rendendo. Como controlar
o dinheiro que sobrou a partir dessa economia? Só existe uma forma da gente fazer isso, sabendo organizar as nossas finanças. Eu lembro que no passado, os meus avós utilizavam de uma caderneta em casa anotando tudo aquilo que consumiam. Obviamente que hoje em dia você não precisa de andar com a caderneta para lá e para cá, uma caneta anotando. Hoje o smartphone tem lá uma série de aplicativos, até mesmo um bloco de notas onde você anota o seu consumo, onde você organiza o seu consumo. E a partir do momento que você organiza o seu consumo, comparando a um orçamento doméstico, que é uma ferramenta muito importante e que eu até indico que as pessoas tenham, que as famílias tenham, eu vou saber de fato aquilo que me sobrou e, se sobrou, por que não foi aplicado de forma correta? Uma vez poupado, por que aquele recurso de fato não está sendo utilizado para o bem-estar, para que eu tenha um bem de capital, para que aquilo me traga um resultado em termos de uma família, em termos do seio familiar. Então, o controle é de extrema importância. Saber controlar, saber organizar as informações e depois compilar essas informações vai trazer sim o resultado de saber por que se sobrou eu não estou utilizando de forma adequada. Professor, outra questão também. Como eu posso entender o que é realmente necessidade e o que é desejo, né? Como eu faço para equilibrá-los? Que legal. Vamos pensar inclusive na questão dos aplicativos de delivery? Imagina que hoje eu chego em casa, eu não tenho uma refeição pronta, mas eu preciso de me alimentar, e eu decida comprar um sanduíche. Bom, a minha necessidade então é o sanduíche, é para me alimentar, é para satisfazer aquilo que o meu organismo pede. Se eu abro o aplicativo de delivery, o cardápio me traz uma infinidade enorme de opções, e aquilo pode afetar o meu desejo. Então eu tenho que saber equilibrar o que de fato é a minha necessidade, que é aquilo que vai me satisfazer, com aquilo que eu tenho de desejo. E uma vez que eu consigo me organizar, e que inclusive esse recurso sobra, que eu consigo ter uma poupança, eu consigo fazer com que a minha necessidade e desejo caminhe de forma muito ordenada. Então agora sim, se eu preciso de um sanduíche e eu posso consumir aquele sanduíche porque eu me organizei, porque eu tive uma folga financeira, as duas coisas andaram em conjunto. Isso a gente pode utilizar para vários outros exemplos. Para um veículo, para um apartamento, para uma casa, para uma viagem. Então, tudo aquilo que eu tenho de necessidade, ela só deve ser satisfeita com desejo se eu, de fato, tive um trabalho para me organizar e essas duas coisas andarem em conjunto. Professor, e a economia doméstica passa muito na questão dos nossos hábitos, né? Como manter a constância, manter hábitos de economia? O hábito, a educação, aliás, ela vem muito além de um hábito. Ela vem de uma necessidade de você se conhecer enquanto pessoa, uma necessidade de você se desafiar, inclusive, quando você não se conhece, a ter essa vontade de se conhecer. Então, criar esses hábitos, estabelecer uma estratégia e, principalmente, ter aquilo como uma meta. Então, vai ser chato? Vai ser chato. Mas uma vez que você aprende a fazer uma vez, isso se torna algo que não é mais hábito, já se tornou algo em termos de educação, já se tornou algo contínuo. Então, no primeiro momento, pode ser um pouco incômodo, mas depois isso só vai trazer benefício, só vai trazer resultado bacana pra gente. Professor, o nosso programa já está chegando ao final, mas eu quero perguntar se o senhor tem alguma informação a mais para deixar aqui pra gente. Na verdade, a gente tem que pensar que muitas coisas em casa, muitas pequenas coisas em casa, né, o simples fato de você saber organizar as roupas para lavar durante apenas um dia na semana, fazer com que a louça da pia seja lavada ao mesmo tempo, né, saber utilizar no momento adequado de um aparelho de ar-condicionado, um aparelho de ventilação. Como eu disse, essas pequenas coisas em conjunto, somadas, todas elas de uma forma ordenada, trazem um ganho enorme para toda a família. Talvez o momento adequado seja justamente unir toda a família, organizar toda a família, traçar esses objetivos, traçar essas metas, para que depois esses resultados sejam alcançados. Acho que é essa mensagem aí que a gente gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem. Perfeito. Professor, muito obrigada pela disponibilidade e por todas essas dicas importantes, essas informações importantes que você trouxe para a gente hoje. É isso, é um grande prazer nosso, né, uma grande satisfação e sempre que possível, né, a gente pede que as pessoas procurem informações a respeito dessa economia no orçamento doméstico e também saibam utilizar seus recursos de forma consciente. E esse foi mais um Conta Pra Gente. Obrigada a você também pela companhia. Até a próxima. Tchau, gente. Não tem problema não. Deixo meus cabelos bonitos aqui, porque eu tô mandando um recado pra ele.
Então tá, bora. Ó, bateção aí, meu filho. Gravando. Nossa, tem? Tá. Pode fazer na hora. Sem briga no frente. Tira o pé do meu almoço. Pode entrar. Ai, que Mercúrio retrógrado, gente. Estamos sendo retrógrado.